Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Mente de Ouro. Hoje eu estou com um advogado criminalista em mais um episódio da série Carreiras Jurídicas. Boa noite, Michel França. Tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. Dai. Muito bem, isso aí. Michel, então, eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós como que começou a tua história dentro do direito, aonde tu estudou, como que aconteceu o direito na tua vida. Vamos lá. Antes de tudo, Dai, quero te agradecer o convite. Logo quando me mandou aquela mensagem lá no Instagram um tempo atrás, fui analisar o perfil de vocês para saber até onde que eu estava sendo convidado e me impressionei com a riqueza de conteúdo que vocês estão trazendo aqui para jovens advogados, porque é uma série de carreiras jurídicas, né? Isso. E eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, tanto pela iniciativa e pelo convite. Me sinto aqui de verdade muito honrado, né? Os meus olhos, eu sou muito expressivo e emotivo, os meus olhos falam por mim a gratidão que eu tenho pelo convite que eu recebi de vocês aqui. Nós que agradecemos a tua presença, a humildade e disponibilidade de vir e partilhar um pouquinho do teu conhecimento, da tua trajetória e das tuas experiências, tanto profissionais quanto pessoais, aqui conosco. Perfeito. Vamos lá. Como começou o direito na minha vida? Eu nunca quis ser advogado. Não que eu nunca quis ser, eu nunca pensei em ser advogado. Eu não tenho nenhum advogado na minha família, eu sou a única pessoa formada na minha família. Começamos por aí. Sonho de todo moleque, sonho de todo garoto ser jogador de futebol. Então, por muito tempo eu joguei bola. Eu, inclusive, joguei na categoria de base do Grêmio até meus 14, 15 anos, mas me machuquei. Machuquei as costas numa dividida, meio de campo, e aquilo ali me frustrou muito, porque eu fiz toda a minha infância, toda a minha juventude, a minha adolescência jogando futebol e eu tive uma frustração muito grande. Então, a partir dali, eu busquei outras formas, outros esportes para preencher aquela minha frustração. Fiz luta, toquei violão, fiz uma banda, então eu busquei de outras formas. E nunca o direito entrou aqui na minha vida. Até nem gostava muito de estudar na época de escola, porque eu gostava do esporte. Até que eu acho que não só a minha mãe, mas eu acho que a mãe de todo mundo, que pelo menos que mora na minha cidade, ela quer o quê? Que um filho faça um concurso, porque tem a tal da estabilidade. Só que eu sempre tive um espírito mais livre, um espírito muito empreendedor. Inclusive, logo quando eu saio do segundo grau, quando eu me formo na escola, eu começo a fazer eventos, porque eu tinha uma banda, então eu colocava minha banda para tocar, fazia uns eventos, então eu sempre fui muito empreendedor. E a minha mãe sempre insistia, acho que já está na hora, de repente faz um concurso. Eu, mãe, não é meu perfil, eu não tenho perfil de ficar 8 horas dentro de um órgão público, atendendo as pessoas, fazendo algo que eu não gosto, eu quero liberdade. Até que, em um dado momento, eu sucumbi ao conselho da minha mãe, né, que acho que todo conselho de mãe ele nunca é à toa, sempre é válido. E eu comecei a estudar para um concurso. Me inscrevi num curso da faculdade, não era uma faculdade, era um cursinho preparatório chamado IDC, que tinha em Porto Alegre. Então, nesse curso, eu encontrei o direito. E ali eu assistindo a aula de um professor, que ele nem me conhece, nem lembra de mim, eu também não sei mais nem o nome dele, mas ele era chamado sempre de Gatti, era o sobrenome dele, professor Gatti, de Direito Administrativo. Conhece? Sim, ele foi meu professor. Pois é, ele fez eu me apaixonar pelo direito. E ali foi amor à primeira vista. Eu decidi, assistindo às aulas desse professor, que eu queria, a partir dali, ser advogado e dar aula de direito. E aí, então, eu faço o vestibular, começo a estudar na PUC, já com o intuito, já entrei na faculdade um pouco mais tarde, entrei com 21, então eu já entrei sabendo o que eu queria, então não fui pensando que queria concurso ou não, no fim acabei fazendo aquele concurso, mas não passei, mas fiz só porque fiz a minha inscrição. Mas já sabia dali por diante que eu queria advogar e dar aula. E eu entrei na PUC, né? E a PUC tem uma área criminal, uma área de direito penal, professores dessa área, que são referências no Brasil. Então,
eu pude me apaixonar pelo direito penal ali. Até então, até entrar na faculdade, eu não sabia que eu queria a área criminal. Eu sabia que eu queria ser advogado e dar aula. Logo nos meus primeiros semestres da faculdade, na PUC, eu conheci o professor Auri Lopes Júnior, pelas palestras. Não sei se tu deve conhecer, mas eu conheci o professor Auri, vendo as palestras dele, via a forma como ele falava, como ele tratava sobre o direito, como ele falava com amor, com paixão sobre aquilo ali, sobre o direito penal, sobre a área criminal, sobre o processo penal, sempre com um discurso de que sim, punir é necessário, mas a gente tem que verificar o que punir, como punir, a maneira como a gente está fazendo, se é correto. Eu me apaixonei por aquele discurso. Então, a partir deste momento que eu conheço o professor Auri, eu decidi, quero ser professor de direito penal, de processo penal, e quero ser advogado criminal, por influência do professor Auri. E eu falava para todos os meus colegas, sem exceção, um dia eu vou trabalhar com o professor Auri. Um dia eu vou trabalhar. Todo mundo, por óbvio, ria de mim, porque eu era um estudante do primeiro semestre, e o Auri era o Auri. O STF citam os livros do professor Auri. Em determinado momento, mandei uma mensagem no Facebook para o Auri. Auri, sou teu fã, quero ser advogado, criminalista. Gostaria de trabalhar com o senhor, tem uma vaga de estágio. Ele me mandou ali um e-mail. Manda um currículo para esse e-mail aqui. Ele nunca viu esse e-mail, nunca nem abriu. Mas eu segui insistindo, né? Comecei, então, a amadurecer mais a minha ideia do direito penal, do direito criminal. Focava mais já os meus estudos para o fim de advogar futuramente. Então, todas as aulas de direito penal e de processo penal, eu tinha ali uma vontade maior, como vamos dizer assim, um afinco muito maior para que eu possa usar aquilo ali futuramente. Até que, em dado momento, eu teria aula com o professor Auri, lá pelo 7º semestre, em processo penal 2, se eu não me engano. E o que eu fiz? Eu sempre estudei de manhã. E o Auri, ele dava aula à noite. Então, como eu tinha notas boas, eu abria para mim a inscrição, a matrícula das matérias do próximo semestre, para mim abria antes. Então, a cadeira do professor Auri, ela era muito concorrida. E eu me inscrevo na cadeira do professor Auri à noite. Então, fazia toda a minha faculdade de manhã e à noite o professor Auri. Nisso, eu sentava na frente, fazia boas indagações, fazia questionamentos e consegui gabaritar as duas provas dele, a P1 e a P2. Fui o único aluno da PUC que gabaritou as duas provas dele. O professor Auri me disse: Guri, vai lá no escritório que eu vou te dar um livro autografado porque tu gabaritou as duas provas. Cheguei no escritório do professor Auri, né, uma casa gigante, que é assim como este lindo escritório que a gente está aqui hoje, uma secretária, um quadro de museu na parede, me encaminhou até a sala de reunião, sentei num sofá de couro, lindíssimo, fiz cara de que estava acostumado com aquilo ali, né? Uma adaga na parede pendurada, uma biblioteca com mais de 10 mil títulos. Eu fiquei ali impressionado, mas fazendo cara de normal. Entra o Auri no escritório, assina o livro, está aqui, abriu uma vaga de estágio aqui. Quer trabalhar comigo? Eu só não caí porque eu já estava sentado. Sim. Mas imagina para mim, eu vim do interior, estudei em escola pública e hoje estou dentro do escritório da maior referência de processo penal do Brasil. E a partir dali a minha vida só caminhou sempre para a área criminal. Então foi aí que entrou para mim que entrou para mim o direito, dessa forma que eu entrei no direito, dessa forma que eu escolhi o direito penal, o direito criminal, por influência muito desse professor, e eu sou muito grato a ele, a tudo que ele fez por mim. Eu posso dizer que ele foi o meu mentor na área criminal, né? Hoje não trabalho mais no escritório dele, tenho meu próprio escritório, mas tudo que eu sei, se eu sei um pouco de direito processual penal, eu aprendi com o professor Auri. Perfeito, muito interessante a tua história e
Parabéns, porque realmente foi uma persistência ali que tu teve até realmente você ser notado, né, pelo teu ídolo. Exato. Tu referiu lá no início da tua fala a respeito da questão da frustração, né? Hoje, a gente dentro da área jurídica, dentro das carreiras jurídicas, muitas das vezes, os advogados passam por períodos de frustração. Tanto daqui a pouco numa reprovação na prova da ordem, quanto numa reprovação de um processo seletivo. Como que tu vê e como tu busca, né, lidar com essas frustrações e o que te motivou lá atrás a transcendê-las? Assim, as frustrações, elas sempre vão existir, mas a gente tem que saber como que a gente vai sair dela. Porque se a gente vai sucumbir na primeira frustração, a gente vai desistir, muitas vezes, do nosso sonho. Não era meu sonho ser advogado criminalista, mas eu busquei algo que me trouxesse paz no meu coração, que me trouxesse vontade de estar ali fazendo algo. Porque eu vi certa vez uma entrevista, eu não vou me recordar aqui o nome, mas um professor, ele falava que ele tinha que se apaixonar por aquilo que ele faz, porque ele vai ser o espectador dele para a vida toda. Então ele vai assistir o que ele faz, ele vai ter que conviver com ele mesmo para o resto da vida. Então, já que ele vai ter que conviver com ele para o resto da vida, então que a gente faça aquilo que a gente ama. Então eu busquei me apaixonar por algo que eu realmente quisesse estar exercendo essa função. Eu sempre quis ser jogador, me frustrei, foi muito triste, mas eu encontrei no direito busca e acerto, erro e acerto. A gente foi preenchendo, a gente foi buscando um novo amor. Uhum. Né? Eu fui preenchendo com outras coisas. Eu fiz um teste, eu fui como eu gostava muito de esporte, fui lutar, gostava muito da arte, fui tocar violão, criei uma banda. Tentou te encontrar, né? Eu fui tentando me encontrar. Até que eu conheci o direito por algo que eu jamais quis, que é o concurso público. Uhum. Eu fui estudar para o concurso através de um professor. Olha a importância do professor. Uhum. Através de um professor, eu encontrei algo que eu amo fazer o tanto quanto eu gostava de jogar futebol. E o interessante também nessa tua fala é enxergar oportunidades onde tu não está vendo, né? As oportunidades, talvez, da tua vida, que vão modificar a tua vida, estão justamente no local onde tu não está olhando. Então, a gente procura, mas realmente, às vezes, está do nosso lado, né? E a gente não vê, né? Eu jamais entraria no direito se a minha mãe não tivesse me dito, estuda para concurso. Não teria feito. Sim, perfeito. Eu gostaria de saber como que foi no início da tua carreira os teus receios. Quais os receios que tu tinha logo que tu pegou a tua carteirinha da OAB e bom, agora eu vou advogar, e que tu contasse um pouquinho para nós sobre essa trajetória inicial. Certo. O medo que eu tinha, acredito que seja o que todo jovem advogado tenha. Como que eu vou prospectar? Como que eu vou ter cliente? Será que vai dar certo? Essa dúvida não tem como tirar de ninguém. E ela é normal. E é bom que a gente tenha essa dúvida para que a gente consiga sempre nos movimentarmos, para que a gente consiga fugir disso e passar os níveis. O que acontece? O que aconteceu comigo, tá? A minha experiência. O meu primeiro escritório eu falei. Por quê? Porque eu não tinha me preparado. Eu saí do escritório do Auri, eu peguei minha carteira da ordem em abril de 2017, fiquei no escritório do Auri advogando até dezembro de 2017 e eu saí do escritório do Auri para abrir o meu próprio escritório junto com outros 2 colegas da PUC também. Então, quando nós abrimos esse escritório, ninguém sabia prospectar. Ninguém sabia fazer gestão de escritório, gestão de pessoas, gastos. Eu não sabia fazer isso. Por quê? Porque eu trabalhava no escritório como advogado ali empregado e eu não tinha gestão. Eu trabalhava no processo e os meus outros colegas a mesma coisa. Então, quando a gente abriu o nosso escritório, logo a gente já se frustrou. Porque a gente achou que ia abrir o escritório e ia chover de clientes batendo na porta. Mas não. Em dezembro, abrimos o escritório. Em março, eu já não tinha mais sócio. Porque um dos sócios ele era casado com uma médica aqui no Rio Grande do Sul e eles se separaram. Só que ele era do norte, então ele teve que voltar para o norte do Brasil. O meu outro sócio, ele queria concurso. Então, ele se dedicou ao estudo de concurso. Então, ele
pediu também para sair do escritório. Então, eu saí do Auri, em 2 meses para abrir o escritório, em 2 meses eu já não tinha mais sócio. Então, eu fiquei com o escritório, fiquei com uma dívida do escritório, a gente tínhamos uma sala ali no Trend, em Porto Alegre, com vista para o Guaíba, não sei se... bem em frente ao fórum. E eu fiquei com o escritório e com uma dívida. E me frustrei, mais uma vez, porque eu não sabia o que fazer, o como fazer, de que maneira fazer. Eu lembro um dos momentos muito marcantes para mim, que foi uma das viradas de chave, que eu tive várias ao longo da minha carreira, foi quando eu me peguei sentado no sofá do escritório, tinha um sofá, uma antessala, e eu dormi, eu passei a noite ali, porque eu não conseguia acreditar que a sala que eu tinha, que era uma realização de um sonho, criar uma sala, um escritório próprio, e eu não tinha cliente, e eu não sabia como fazer, e nem o que fazer. Então, naquela noite eu dormi no escritório, eu tinha uma folha, uma foto que eu tirei de um cliente que eu trabalhei, que eu fazia as peças lá do escritório da Auri, e eu tinha o nome desse cliente de um processo, eu tirei uma foto, porque tinha o nome dele e o meu nome ali como advogado, né? E era um cliente extremamente importante a nível nacional. E eu peguei aquela folha, com aquela foto, eu imprimi aquela foto e peguei aquela folha e, pô, olha só com quem eu já trabalhei e para quem eu já trabalhei. Eu não posso aceitar que eu não vou conseguir daqui para frente. Então ali foi a minha primeira virada de chave de saber que eu não era apenas advogado. Eu era também um empresário de mim mesmo. E ali eu comecei a me movimentar. Eu estava parado, estagnado. E eu entendi que eu precisava me movimentar. Foi quando eu fiz os meus primeiros movimentos. Eu fui no Fórum de Viamão, porque eu estagiei lá antes do escritório da Auri, eu estagiei no Fórum de Viamão por 3 anos, então muitas pessoas me conheciam. E eu fui lá conversar com o juiz, olha só, me coloca como dativo num processo, me coloca como dativo num júri, eu preciso me movimentar. Eu saí de dentro do escritório, porque eu estava com aquela ideia de que vou colocar ali a minha logo, a minha placa, e os clientes vão entrar no meu escritório. E eu me frustrei. Então, quando eu me movimentei, que as coisas começaram a acontecer. Fui lá, conversei com o juiz, conversei com a assessora e tu vê que tudo tem que acontecer da forma como ela tem que acontecer e como Deus é maravilhoso. Eu acredito, porque eu entrei no cartório para falar com o assessor do juiz sobre a advocacia dativa, sobre eu ser nomeado como dativo no júri ou em qualquer audiência para que eu pudesse movimentar o meu nome. E no mesmo momento entrou um advogado de Viamão dizendo que estava renunciando num júri que aconteceria na outra semana porque o cliente não teria condições de arcar com os honorários. Na mesma hora que nós entramos juntos e eu pedi para a assessora, esse advogado falou isso. Ela já me colocou para esse júri da outra semana. E nesse júri eu dei a minha vida. Eu nunca tinha feito um júri. O juiz perguntou, tá, mas Michel, tu sabe fazer um júri? Se tem uma coisa, doutor, que eu sei fazer, é júri. Eu nunca tinha feito júri. Nunca tinha feito. Mas a minha necessidade fez com que eu conseguisse passar por aquilo ali. Então, eu estudei o processo como se fosse... eu dependesse daquilo ali para viver. Eu busquei, não tinha, na época, lá em 2018, isso já... não tinha o conteúdo que tem nas redes sociais, então não tinha sustentação oral, não tinha no YouTube, não tinham tantos. Instagram não era como é hoje, como tu consegue muito mais conteúdo, muito mais riqueza de conteúdo, tanto teórico como prático, no Instagram e no YouTube. Naquela época não tinha. Então eu comecei a bater de porta em porta. Ah, o senhor já fez júri? Me dá uma dica, como é que eu posso fazer aqui? Comecei a perguntar para outros advogados como que fazia. E ali eu montei a minha sustentação, montei o meu plenário e fui para o júri. No procedimento do júri, não bastava eu apenas me movimentar. Eu precisava que as pessoas me vissem também. Além de ter conhecimento, eu precisava ser conhecido. Nesse processo, tinha um contexto que ficou muito de lado, em que o réu ele teria, de início, levado uma pedrada. Mas isso foi dito no inquérito, em um momento
que ficou esquecido, que não foi trazido depois na instrução. E o que eu fiz? Eu preciso chamar a atenção de alguma forma, eu preciso trazer as pessoas para assistir o meu júri, para eles entenderem que o estagiário ali do fórum hoje é um advogado. Então eu peguei aquela frase e no procedimento do júri tem o artigo 479 que nós temos 3 dias úteis para juntar documentos que a gente vai usar no plenário do júri. Então eu passei numa obra e peguei um tijolo e juntei um tijolo no processo. Tijolo de obra, aquele 6 furos. Sim. E no fórum começou um burburinho, assim, as pessoas perguntando por que um advogado juntou um tijolo. O que ele vai fazer aqui? Tá construindo uma defesa, né? Deve ser isso. E eu postei uma foto no Facebook na época, eu com tijolo no fórum, larguei lá no cartório, tá, mas o que o senhor quer? Não, quero só juntar o tijolo. E levei o tijolo para o plenário. Chegando no plenário, o pessoal do cartório levou, né, junto com o processo, que na época era físico, e colocou lá disponível. Eu peguei o tijolo e coloquei em cima da minha mesa. E deixei ali. No momento do júri, que todo o fórum já estava falando sobre aquele tijolo, no momento do júri, estava o fórum inteiro no plenário para saber o porquê que eu juntei um tijolo para o tribunal do júri. Então, o pessoal que me tinha, na época, que me conhecia pelo estagiário do cartório, que fazia ali os mandados, me tornei o advogado que faz o júri. E tive um resultado extraordinário nesse processo. Era um homicídio duplamente qualificado. Eu consegui desclassificar no meu primeiro júri por uma lesão seguida de morte. Assim, o cliente ficou extremamente satisfeito. Isso foi há 6 anos atrás e até hoje esse cliente me indica outros clientes. Que na verdade ele não foi um cliente pago, foi um cliente que eu atuei de forma dativa, o juiz ali arbitrou os honorários dativo. E esse cliente, ele é tão grato que até hoje ele me indica outros clientes. E daí, no fim das contas, tu viu de onde surgiam os clientes, né? Porque Sim. não necessariamente é quando a gente recebe, é quando a gente primeiro entrega para depois receber, né? Sim, e entregar tudo, né? E isso faz parte do direito, né? Porque basicamente a gente precisa ajudar, né? A gente vai ajudar uma pessoa tanto numa ação de alimentos como numa ação trabalhista, mas também numa ação crime, na qual realmente são analisadas todas as provas, inclusive o tijolo, né? E eu vejo alguns, posso dizer, hoje com a experiência que eu tenho, alguns erros de alguns advogados que estão iniciando. Porque eu tenho processos em várias cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. E em algumas cidades do interior, também tem grandes operações. E a juíza nomeia advogados da cidade ou das cidades vizinhas porque não tem defensoria pública em algumas cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul. E esses advogados, eles pedem para sair do processo porque, por algum motivo de foro íntimo, eles não querem atuar ou acham que os honorários que eles vão receber ali não é interessante para um processo de uma grande operação. Mas aí que está o erro. Se eu tivesse a oportunidade de ser nomeado por um juiz em um processo de grande operação, eu ficaria nesse processo para pegar experiência, se eu estou no início, pegar uma visibilidade, tu vai dar uma entrevista, tu vai falar por um réu, aquele réu que você está defendendo, tu vai conversar com ele no presídio, ele vai te indicar dentro do presídio, ele vai te indicar para pessoas que são do convívio familiar dele. Então, tu movimenta o teu nome através da advocacia dativa. E esse é um erro comum que eu entendo como um erro que alguns advogados no início estão cometendo, que é não querer participar da advocacia dativa, principalmente em grandes operações. Entendi, compreendo o teu posicionamento e acredito que realmente faça muito sentido, porque, obviamente, né, eu não trabalho em direito criminal, mas já pensei, né, em algumas oportunidades de trabalhar como dativa no JEC. Se fosse o caso, né, de não ter o processo ali, enfim, tu ganha experiência, tu faz audiência, até no JEC tu tem que te manifestar na hora, assim como no júri, então tu acaba aprendendo a falar, aprendendo a se posicionar, então é um conhecimento muito enriquecedor. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho também sobre o imediatismo, né, porque ali na tua fala do abrir o escritório com os teus sócios e tudo mais,
talvez a tua visão fosse de imediatismo, né? E essa é uma das visões que a gente tem hoje da maioria dos iniciantes na advocacia. E não é assim, né? Infelizmente, a gente não pega a carteirinha da OAB e depois tem 55 clientes na nossa porta e muito menos os honorários de um dia para o outro. Na advocacia criminal, até existe a questão do pagamento já antecipado ou em forma parcelada, dependendo da forma que o doutor recebe. Mas, por exemplo, dentro de um processo civil de responsabilidade civil, eu vou cobrar pelo êxito, né? Então, eu vou trabalhar todo um processo que vai demorar talvez 4 anos ou 5 anos e lá no final eu vou receber um percentual pelo valor ganho na causa. Então, é importante a gente referir sobre isso para que caia essa máscara de que a advocacia ela não acontece de um dia para o outro, ela é uma construção diária, né? É uma construção de anos, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre. Exatamente, bem pontuado. Essa questão do imediatismo também tem muito a ver com o que a gente vê nas redes sociais, porque a gente vive num mundo de comparação. Então, a gente acaba se comparando com o que a gente vê. Então, a pessoa que está iniciando hoje, que vê a minha advocacia, ela não pode querer se comparar a estrada dela com a minha. Eu já tenho 6 anos. Algumas pessoas estão me acompanhando só agora, estão me conhecendo só agora, mas eu já tenho uma bagagem lá atrás de mais 5, 6 anos. Eu estou no direito há 10 anos, desde quando eu entrei na faculdade. Então, a gente não pode comparar. E todo mundo quer um resultado para hoje, quer um resultado para ontem. Eu mesmo achava que iriam bater na minha porta. Eu não imaginava que eu iria ficar rico de um dia para o outro, que eu ia ter grandes, vultuosos honorários de um dia para o outro, mas eu acreditava que eu iria ter, sim, alguns clientes. Mas o principal é não querer se comparar com a história do outro. É cada um traçar o seu caminho, cada um caminhar a sua própria trajetória. Porque quando a gente caminha a nossa própria trajetória, a gente vai ver que no final lá desse caminho, dessa trilha, vai ter uma praia paradisíaca que é maravilhosa. Perfeito, justamente. Às vezes as montanhas, elas até têm uma exemplificação que fala que, às vezes, quando a gente escala uma montanha, a gente chega no topo e a gente, nossa, que legal esse topo aqui. Daí tu olha pro lado, tem uma montanha maior ainda. Daí tu pega e tu vai lá escalar aquela montanha que é maior. Só que até, muitas vezes, para te escalar a maior, tu tem que descer. Então, isso quer dizer que a vida é feita de ciclos, né? Então, nem sempre a gente vai estar no topo e nem sempre a gente vai ser o melhor. Mas o importante é sempre estar batalhando para ser aquilo que você quer ser, né? Sim. Eu gostaria... Com muito planejamento, né? Exatamente. E estudo e várias outras coisas necessárias que são básicas, né? A gente fala muito, mas como eu me torno um bom advogado? Bom, o primeiro passo é tu ter conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. Não existe uma fórmula mágica. O conhecimento é tu ler doutrina, é tu ver jurisprudência, é tu assistir aula, como tu referiu ali até a questão da facilidade de informações, né? Hoje a gente tem podcasts, hoje a gente tem diversos vídeos no YouTube que tu consegue, inclusive, assistir no 2.5 e no Spotify no 3.5. Até estava referindo essa situação com a minha equipe essa semana, porque a gente está fazendo o estudo do livro Essencialismo. Então, a gente estava falando que o fato de ser saudável ou não, a gente estar tão acelerado assim, né? Pela busca do conhecimento. Mas, enfim, voltando a esse foco, basicamente, hoje é muito facilitado e muitas pessoas acabam achando que, não estudando, elas vão ter os mesmos resultados daqueles que baixaram a cabeça e muitas vezes estudaram madrugadas adentro, passaram a faculdade ali realmente se esforçando, tirando nota máxima em direito ou processo penal, acredito, né? Para conseguir um resultado lá na frente. E também como que a gente utiliza o nosso tempo, né? Como tu falou, tem podcasts hoje. Uhum. Agora eu voltei a caminhar e correr, eu tive uma lesão no tornozelo e eu voltei a caminhar e correr na esteira. E eu sempre, quando eu estou na esteira, eu estou ouvindo um podcast sobre processo penal. Então, como que a gente também gasta o nosso tempo? A gente aproveita estudando, a gente precisa ter conhecimento, a gente atua com o nosso conhecimento. E se a gente não investir nesse conhecimento, é que hoje em dia a gente tem muita aparência no direito e tem muita gente que foca mais em ser conhecido do que ter conhecimento. E isso está prejudicando muito a advocacia. Uhum. Isso está prejudicando muito. É um ponto muito delicado, não sei se seria o local para a gente falar isso agora, mas eu acho que o querer ser mais conhecido do que ter mais conhecimento está diminuindo o nosso ofício, está diminuindo a nossa qualidade de advogados.
Perfeito. Até a gente poderia fazer um link com isso que tu falou. A questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial está aí. O que vai diferenciar um bom profissional da inteligência artificial? Bom, talvez o conhecimento, porque a inteligência artificial vai ter muitas ferramentas e é bom fazer um recurso, bota no chat GPT, vai fazer uma petição inicial? Vai fazer. A humanidade, a forma de visão, a essência, né? Então, o conhecimento é base, né? Mas o que realmente vai diferenciar um bom profissional, um bom advogado da inteligência artificial? Então, isso é um ponto que está se discutindo. Advogados serão substituídos? Acredito que não, porque até nos testes que foram feitos, até o Dr. Thomas, que esteve aqui na nossa mesa, ele referiu que foi feito um teste e o fato de haver muitas pessoas negras sofrendo um processo penal, o sistema tornou-se racista. Então, ele sempre condenava, né? Porque não tem um olho humano. Então, são várias discussões que são muito pertinentes, né? Eu, inclusive, não uso o chat GPT. Não sei se aqui no escritório vocês usam também, não uso. Porque eu sou péssimo ainda nas redes sociais. Tô começando agora ali uma divulgação e um posicionamento. E gostaria de conseguir usar mais essa ferramenta até para isso, para a ideia. Na verdade, eu coloquei algumas ideias ali no chat GPT, só que ele me deu algumas respostas que não me pareciam corretas. Então, eu acabei não utilizando. Mas tem muita gente, pelo menos a gente vê no Instagram, todo mundo falando sobre curso, tem até curso de chat GPT. Eu vou te ensinar as ferramentas. Eu vou te dizer, o que eu pesquisei ali, eu acabei não usando porque não me parecia correta a informação. Mas tem muita gente que faz até petição. Sim, realmente, existe, né, até várias propagandas do chat GPT a Mas título e o problema é, essa pessoa vai corrigir essa petição depois? Ela vai ter o conhecimento suficiente para corrigir ou ela vai acreditar na ferramenta? Isso se torna também um risco, né, que é justamente aquilo que a gente estava conversando lá no início. Bom, mas se tu não tem o conhecimento, o que vai acontecer com a advocacia? Talvez os juízes que vão ter mais problemas, né? Porque eles vão ter que ler toda aquela petição e, meu Deus do céu, o que essa pessoa quer? Porque às vezes é tanta coisa que é colocada lá, tanta informação, que o magistrado sequer consegue entender o que tu tá pedindo. Então, às vezes, uma petição mais clara, mais objetiva, sem tanto frufru, seja muito melhor do que uma petição longa. Os advogados do futuro vão usar muito daquele princípio narra-me factum dabit bius, né? Eu tô narrando pro juízo. Agora é com o senhor. É tu que sabe do direito. Agora eu sei o que aconteceu. Eu tô falando os fatos, o senhor que me dá o direito. Perfeito. Até entrando nesse assunto da questão da precificação, né? Hoje, inclusive, ontem eu vi um post de um Rios que falava assim: você é advogado que cobra R$30 para fazer uma audiência de instrução, R$20 para fazer uma audiência de conciliação. Isso pelos correspondentes, né? E, infelizmente, né, isso é uma realidade que alguns advogados acabam aceitando realizar solenidades por este valor. E eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso e sobre o fato de que isso totalmente descredibiliza a nossa profissão, né? No sentido de, hoje, cobrar uma consulta muitas vezes se torna um tabu. Imagina, bom, vou te contratar para fazer uma audiência, que obviamente não era um júri, né? Nem teria como cobrar R$30 para fazer um júri. Mas, por exemplo, uma audiência de conciliação, R$30. Como que isso vai ser visto, né? Pelos clientes, não somente pela advocacia ou pelo meio jurídico, mas principalmente para aquela pessoa que contrata os honorários. Olha, eu até te confesso que não sabia que tinham colegas que que fazem audiência por R$20 ou R$30, né, tendo em vista o custo de vida que nós temos hoje em dia. A minha opinião é que se o cliente te contrata pelo preço, por ser mais barato, ele vai te trocar também por quem seja mais barato que você. Mas ele também está abrindo mão de qualidade. Porque eu não consigo acreditar que alguém que cobre R$20 ou R$30 para fazer uma audiência tenha a mesma qualidade técnica e procedimental que alguém que cobra já, pelo menos no mínimo, o valor da tabela. Talvez a gente tem que entender também o contexto, né, que estão inseridos esses colegas que cobram esses valores. Talvez é porque realmente precisam ou porque acham que o trabalho deles vale apenas R$20 ou R$30.
mas a tabela é o mínimo. Nós temos um parâmetro estabelecido pela própria OAB, que fez um estudo para isso e disse, para que você exerça essa função em determinado procedimento, esse aqui é um valor mínimo. Mínimo. Valor mínimo. Perfeito. Michel, eu gostaria que tu desse algumas dicas do que tu entende como necessário para se tornar um advogado de sucesso. Necessários. Postura, posicionamento, fazer networking e criar parcerias. Nós trabalhamos com a nossa imagem tanto do conhecimento, mostrar que a gente conhece o procedimento, mostrar que a gente conhece a matéria, o nosso posicionamento. Nós somos a nossa imagem. As pessoas não vão contratar um advogado, sei lá, por outros motivos, senão o nosso conhecimento. Talvez hoje, com o Instagram, vão contratar um advogado porque ele tem uma aparência tem um carro luxuoso, mostra um escritório luxuoso. Talvez tenha isso, mas o que eles querem é alguém que resolva o problema deles. Então, para ter uma advocacia de sucesso, uma advocacia próspera, eu acredito nesses 3 fundamentos. Na verdade, eu falei 4. Postura, posicionamento, parcerias e networking. Porque isso pode alavancar a nossa carreira e sempre investindo em conhecimento. A parceria para que abra-se um leque de novos prospectos, um leque em outras cidades. Por exemplo, hoje vocês não trabalham com área criminal, mas aqui eu me coloco à disposição de vocês para caso venha alguém para a área criminal aqui no escritório de vocês. Da mesma forma, lá em Viamão, se alguém me contratar, se alguém me chamar para uma área trabalhista ou previdenciária, eu também tenho que indicar, a gente faz um contrato prévio sobre esses honorários de indicação. A parceria ela serve para isso, tanto na parte da mesma área, por exemplo, eu fazer uma parceria com um advogado mais experiente, para que eu pegue a experiência desse advogado, para que eu apareça na cidade desse advogado e para que ele me ensine também e para que ele apareça para os meus clientes. Então, essa parceria todo mundo ganha, abre-se um leque maior. Posicionamento, no momento que você se posiciona, as pessoas começam a te ver diferente, começam a te ver com autoridade, principalmente, e um posicionamento com conhecimento. Você mostrar que você sabe, não basta você saber, as pessoas têm que conhecer que você sabe. Então, a advocacia de sucesso, ela precisa desses pilares, ao meu ver, assim, entender que nós somos empresários e não apenas advogados, né? Porque não é fácil ser advogado, mas nós temos que entender que nós somos uma empresa, nós somos empresários. Então, para que se tenha uma advocacia próspera, ao meu ver, precisa desses 4 pilares. Perfeito. Como que tu buscou fazer o teu posicionamento nas redes sociais? Até tu falou que tu tá iniciando ali no Instagram e tudo mais, mas como tu buscou referências ou como tu buscou construir a tua identidade visual dentro do Instagram, porque é justamente o teu cartão de visita, né? Além, obviamente, do teu escritório. Então, como que tu buscou construir isso? Eu primeiro comecei com um logo. Antes de entrar na rede social, comecei com um logo. Eu não usava a rede social para prospecção. E eu fiz um logo. E nesse logo eu mandei algumas imagens de outros logotipos que eu gostei. E essa empresa me forneceu o meu logotipo. E a partir dali eu vi as cores, né, um dourado, um cinza, um azul. Né? Hoje eu uso bastante o terno azul porque é a cor do meu logo. Então, para ter uma identificação, comecei ali. E depois que eu fui entender a magia do Instagram, o que ele poderia nos proporcionar na prospecção, porque até ano passado, a minha prospecção era muito offline. Era 100% offline. Desde quando eu saí do Auri até meio do ano passado, acredito, era todo offline. O que eu postava ali? Quase nada. Não fazia story como eu faço hoje em dia, faço todo dia, postagens, informações, decisões, julgamentos, congressos. Hoje gira um mundo ali no meu Instagram, mas até ano passado eu postava uma foto de terno,
Aquele padrãozinho. Padrão. Postava uma vez por mês, story quase nunca, story só de café. Bom dia, estou pessoal. aqui estudando, a defesa não para. Bem simples, né? A partir do momento que eu vi aonde o meu Instagram começou a chegar, quando eu comecei mais uma vez a me movimentar, assim como eu fiz lá em 2018, os movimentos sempre movem, né, o mundo, né? Então eu percebi que ali tinha um ouro. Tinha um ouro. E a partir do Instagram, quando eu comecei a fazer essa prospecção online, comecei a fazer parcerias fora do Rio Grande do Sul, ser contratado para fazer júris fora do Rio Grande do Sul, cidades do interior, porque antes eu era muito focado em Viamão, Porto Alegre, região metropolitana, e agora não. Tenho Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui dentro do Rio Grande do Sul, norte a sul inteiro, isso tudo através da rede social. Se não fosse a rede social, não só o Instagram como o TikTok, tem um alcance maior, ela tem mais seguidores, se não fosse pelas redes sociais, eu não teria passado essa limitação territorial da região metropolitana, Viamão, Porto Alegre. Entendi. Tu tinha algum receio quando tu começou a fazer as postagens, vergonha, ou até uma questão do código de ética? Tinha muito receio por achar que as pessoas iriam pensar pelo julgamento. Poxa, o advogado agora virou, como é que se falava? Blogueirinho. Então eu achava que eu iria perder a minha autoridade virando um blogueirinho. Mas foi quando eu entendi que isso foi o contrário, o efeito foi o contrário, no momento que eu apareci ali com o meu posicionamento, da forma, eu posto algumas sustentações orais que eu faço em tribunal de júri, em tribunal. Quando eu comecei a me posicionar como advogado criminalista, todo mundo me viu com muito mais autoridade do que eles me viam antes. Porque daí eles conheceram a minha história, viram aonde que eu já trabalhei, quais os processos que eu já trabalhei, como que eu atuo numa audiência, porque eu posto às vezes algumas audiências, como que eu lido com o processo do júri. Então eu comecei ali também a dar dicas para outros advogados. Então quando me vem assim, ele faz audiência, ele realmente faz júri, ele dá conselhos para outros advogados, então esse advogado ele tem autoridade. Então foi nesse outro movimento que eu fiz, que eu tinha sim um receio de perder a autoridade, mas o movimento foi muito, muito, muito contrário, né? Foi de ganhar mais autoridade do que eu já tinha antes. Perfeito. Eu também separei uma pergunta aqui que normalmente eu vejo nas caixinhas de perguntas de advogados criminalistas, que é a prova, né? Como instruir uma boa prova dentro de um processo? Obviamente, tem que analisar o caso concreto e eu tenho ciência disso, mas se tu fosse dar uma dica, o que tu falaria para um advogado iniciante? Olha isso aqui que é importante. Bom, primeiro para entender, tá? A prova no processo penal ela é a espinha dorsal. Então, um processo penal sem prova, ele não anda, ele não para em pé. E prova, a gente tem que entender que é aquilo produzido na frente de um juiz em contraditório. Levando isso em consideração, a gente começa a ter algumas estratégias. Adianta a gente brigar lá no inquérito, onde não se produz uma prova em cima disso? Não. A gente tem que trazer isso para o processo em contraditório, na frente de um juiz, né, aquele triângulo, juiz, advogado e Ministério Público. Então, sabendo disso, o que a gente tem que olhar? Para onde que eu gosto de olhar? Onde que eu mais gosto? Tá? É o meu estilo. É na inquirição. Tanto no exame direto, quanto no exame cruzado. Né? Porque hoje as perguntas antes até 2008 era por intermédio do juiz, hoje não. Hoje tu faz as perguntas direto para as testemunhas. Então ali está o ouro, com as testemunhas. Como inquirir, o porquê inquirir, saber onde tu quer chegar, saber o que você quer provar e como provar. A inquirição, para mim, é o cerne de tudo. Tem, num processo que não é do júri, a inquirição vai ser ali diretamente para o juiz numa sala de audiência. Quem é o juiz da causa no processo de júri? São os jurados. Então, a produção da prova, vai ser lá também. Através do quê? Através da inquirição, da
responsabilidade. Perfeito. Então, a minha dica é a inscrição. É uma das partes mais importantes do processo penal, inscrição. Entendi. Eu gostaria que tu falasse sobre, obviamente, se tu utiliza ou não, né? Técnicas de persuasão para convencimento do júri. Tu poderia me dar uma dica ou não? Sim, tudo é persuasão, né, hoje em dia. Captar clientes é persuasão, e principalmente no júri. O júri é persuasão, do início ao fim, né? E o que seria a persuasão? Eu fazer com que a outra pessoa queira fazer aquilo que eu quero. Então, eu quero que o jurado vote comigo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma conexão, eu vou criar um rapport com esse jurado, eu vou verificar nas redes sociais se ele é gremista, se ele é colorado, se ele é se ele é direita, se ele é esquerda. Então ali eu vou conversar com ele, mostrando que eu sou um conhecido dele. É uma técnica de rapport para que ele olhe para mim e diga: parece que eu conheço esse advogado de algum lugar. Esse é um dos primeiros momentos, assim, criar uma conexão com os jurados. Sorriso no rosto, sempre muito educado, não rivalizar com testemunhas na frente de jurados, eles não gostam, isso acaba afetando ali a nossa persuasão. Eu gosto muito sempre de olhar no olho dos jurados e eu sou muito, como eu te falei lá no início, eu trago a emoção realmente do processo. Eu não forço nada, mas eu sei que eu trago os meus júris, eles são repletos de emoção. Se tu assistir um vídeo meu, tem gente que diz que chora assistindo uma sustentação minha, porque realmente eu levo a emoção do processo, porque a gente está lidando com vidas. Então, mesmo que a gente tenha ali técnicas de persuasão, a verdade ela é o que mais vai persuadir os jurados, tá? E como que eu faço? Sempre o meu discurso ele tem que estar alinhado com a prova do processo. Não adianta eu alegar que esse copo é preto e a prova diz que ele é transparente. Então eu sempre gosto, eu chamo de ancorar a prova, o discurso com a prova. Então se o meu discurso é X, eu tenho que mostrar X para os jurados. E aí também tem aqueles 3 canais de acesso, né? Visual, sinestésico e auditivo. O melhor discurso, o mais persuasivo, vai ser o que vai flutuar entre esses 3 acessos, né? Quem é visual gosta de postura, gesticulações, amplitude. Quem é auditivo gosta de que a nossa voz ela precisa inundar ali o plenário. A gente precisa falar com uma boa dicção. E quem é sinestésico, a gente precisa fazer com que o jurado ele imagine algo. A gente pede para ele fechar os olhos, se coloca no lugar de tal pessoa. Então, o melhor discurso é o que flutua nesses 3 acessos, que são os 3 acessos que nós temos aqui da nossa cognição. Perfeito. Então, encerrando com uma pergunta que é de praxe aqui da nossa mesa. O que é advocacia próspera para você e se hoje você se considera um advogado próspero? Eu me considero, desde 2018, um advogado próspero. Me considero, sim. A advocacia próspera, para mim, parece clichê, mas o clichê só é clichê porque é verdade. É fazer aquilo que a gente ama e defender aquilo que a gente ama com as nossas convicções, sendo ético, sendo correto, para que a gente consiga ali alcançar um bem material ou financeiro, que a gente não se desvie dos nossos próprios princípios. Então, a advocacia próspera para mim é alcançar os meus bens materiais através daquilo que eu amo. E não só os bens materiais também, o que a advocacia criminal tem me presenteado com amigos do meio da área criminal, não é brincadeira. Eu digo sempre que eu sou muito abençoado por conta disso, porque Deus sempre coloca as pessoas certas nos lugares certos perto de mim. Porque nesse momento de networking, eu me sinto muito honrado
em dar atenção mais às amizades. Perfeito. Michel, muito obrigada novamente pela tua presença aqui na nossa mesa, por tu ter compartilhado tua história de vida, tua carreira profissional, ter aceitado com toda a humildade de vir aqui conosco, né, estar fazendo essa gravação e transmitindo o teu conhecimento para tantas outras pessoas que estão ouvindo. Muito obrigada e espero que tu venha fazer outras parcerias com a Mente de Ouro e as nossas portas sempre estarão abertas. Da mesma forma, eu estou sempre aberto para novas parcerias e repito mais uma vez, estou muito honrado mesmo aqui de estar com vocês. Eu, antes de vir, analisei o perfil de cada um, vi que vocês estão alinhados com os meus princípios. Então, a gente aqui juntos só temos a ganhar cada dia mais. É uma pena o Rogério não estar aqui, mas deixo aqui gravado para ele o meu fraterno abraço, que espero conhecê-lo em breve. Perfeito. Eu queria te presentear, então, com o nosso livro, né, Advocacia Próspera. Espero que tu goste e que, de alguma maneira, possa transformar a tua advocacia, assim como transformou a nossa. E é isso. Que maravilha. Pode ter certeza que em 2 dias já terei lido. É curtinho, é facinho de ler. Tem até aqui uma dedicatória. Aqui, tá pegando? Aqui, tem até uma dedicatória. Eu fiquei muito feliz, Michel. Obrigado pela tua participação e disponibilidade. Sucesso sempre. Daiana Macedo e aqui o Rogério. Eu estou muito feliz. Muito obrigado. Obrigada, mais uma vez. Com certeza, esse aqui em 2 dias eu já li. E vou te mandar um feedback. Então que eu sempre gosto de conversar sobre aquilo que eu leio, né? Conhecimento, sim. Gente, até para eu entender se o que eu entendi foi o que vocês quiseram passar. Com certeza. Que maravilha. Estou muito feliz. Obrigada.